E antes de começarmos, eu já quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família. E neste momento eu quero convidar vocês para nós estarmos orando. Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui na Tua presença neste momento, Senhor, prontos para aprender mais da Tua palavra, Jesus. Seja conosco, Espírito Santo, neste momento. Senhor, nos ensina a Tua genuína palavra, que nós possamos aprendê-la assim como ela é, sem mudar, sem transformar nada, Senhor, sem criar nenhuma coisa além do que a Tua palavra diz. Fica conosco, Pai. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que bênção, irmãos. Nós estamos aqui estudando justamente essa mensagem a qual o louvor está se referindo. A mensagem da cruz. O Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Paulo estava ensinando a Timóteo era para que ele permanecesse naquilo que ele tinha aprendido. Não adianta nada fazer teologia, não adianta nada estudar a Bíblia, se aquilo no qual eu aprendi não serve de permanência para mim, né? Então, quanto mais eu aprendo, mais eu também preciso ser aperfeiçoado. O ensino cristão está fundamentado no conhecimento de Deus. Dele procede toda a fonte da verdadeira aprendizagem, ensino e conhecimento. A educação cristã é muito mais abrangente que o ensino tradicional. Página 12 aí, nós temos o ensino e a prática cristã. A educação não está alheia à prática cristã, mas como já frisamos, faz parte dos ministérios primordiais da igreja. A educação ela está por trás, né, desses vários meios que nós já temos visto, tá? São formas de estar ensinando o povo de Deus. Segundo Pierre Bertholdt, grande parte do processo educativo acontece informalmente, né? Como eu falei, a aprendizagem informal fora das escolas, colégios, universidades. Os meios de comunicar também têm um papel na formação das crenças, valores e atitudes do ser humano. Isso se verifica nas comunidades locais e na sociedade. A nossa própria casa, ela é uma forma, é uma escola, né? Muitos pais hoje têm deixado, têm jogado total responsabilidade de educar a criança, em todos os aspectos, né? Toda para a escola, né? Os pais já não querem essa responsabilidade para si, têm esquecido que isso é uma responsabilidade primordial da própria família. E aí surgem muitas dificuldades, né? Muitos conflitos na relação entre a escola e a família, né? Então isso não pode acontecer. A nossa primeira educação ela tem que vir de casa, certo? A escola é uma forma secundária de aprender, mas o ensino primeiro precisa vir da nossa própria casa, da nossa família. Todas as influências educativas podem ser tanto para o bem como para o mal. Não devemos defender um papel exclusivo da educação por parte das escolas e professores, cristãos ou não. O maior mestre de todos é o Senhor Jesus. Ele nos ensinou em contextos informais e o seu ensino mudou o mundo. Esse é o principal foco da educação cristã. Mudar o mundo, transformar vidas, transformar pessoas. E para isso existem muitos meios, né? Existem vários projetos, tá? Que as grandes igrejas principalmente, né, elas têm feito projetos educativos. Enfim, são várias as formas que Deus tem usado para estar ensinando, né, as pessoas sobre o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. A educação sob o ponto de vista bíblico, aí no finalzinho da página 12. A Bíblia dá bastante ênfase à educação. A expressão ensinar é ressaltada nas Escrituras de maneira consistente, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Isso nos faz ver a importância e o valor do ensino sistemático da palavra
de Deus. Já estamos na terceira Teologia Sistemática 3. Quando estudamos teologia, irmãos, nós entramos com o estudo sistemático, ou seja, estudar a Bíblia por sistemas, tá? O sistema ali o foco no Espírito Santo, o foco na salvação, o foco nos anjos. Então, esse estudo é chamado de estudo sistemático, por sistema, separado. E isso é bom porque para nós entendermos melhor coisas que nós não temos oportunidade de aprender, por exemplo, na doutrina, na igreja, na pregação, porque exigem mais aprofundamento, tá? Então é por isso que nós temos o estudo sistemático, o estudo dedicado àquele sistema, aquele foco, aquele objetivo ali. E assim vamos conseguindo aprender mais e mais os conteúdos, né? Os contextos que estão inseridos na Bíblia. Aí na página 13, nós vamos falar sobre a ênfase bíblica do ensino. O verbo ensinar aparece mais de 2.000 vezes no Antigo Testamento, mostrando que o ensino correto é priorizado por Deus. Há alguns termos hebraicos específicos que são usados para traduzir essa palavra. Os mais comuns são iazar, tá? Iazar. Este vocábulo é traduzido como disciplinar, corrigir, instruir. Também aparece em Provérbios 31, verso 1, como ensinar. E o outro é iara. Iara. Este vocábulo é traduzido como guiar, ensinar, instruir. E aparece mais de 40 vezes como verbo ensinar. A coisa que Deus mais priorizou na vida do seu povo foi ensinar. E infelizmente o povo de Israel teve muita dificuldade de entender isso. Quanto mais cedo nós aprendermos, mais cedo também os propósitos de Deus serão cumpridos na nossa vida. No Novo Testamento, o ensino também é priorizado. Os apóstolos, cônscios de que um relacionamento de salvação com Deus precisaria de um conhecimento constante dos princípios sagrados, buscaram instruir a igreja na doutrina e ensinos que os levassem a uma vida cristã fundamentada nos propósitos de Deus. A prova disso está nas cartas doutrinárias que foram escritas para a edificação da igreja. Há dois termos gregos usados no Novo Testamento para traduzir a palavra ensino. Catequel, tá? É traduzido como instruir, aparece em 1 Coríntios 14 e em Gálatas 6. E paideuo é traduzido como educar ou treinar e aparece em Atos 22 de Tito, versículo 2. Vocês podem estar observando aí, tá? Não dá tempo da gente ver tudo, mas vocês podem consultar em suas casas. Página 13 aí, finalzinho. A construção da educação na Bíblia. Timóteo Carricker mostra que as escrituras reconhecem dois estilos de construção de educação. Primeiro, a informação e a formação por modelo reproduzido, e segundo, a descoberta e a fé através da crítica e da avaliação. Página 14, ele fala sobre o primeiro modelo, que significa inculcar. As instruções e as exortações foram passadas ao povo pela lei e pelos oráculos proferidos pelos profetas. A resposta apropriada do povo a tais revelações era a obediência. Carricker ainda comenta que esse procedimento era proposicional. No segundo modelo, a educação está relacionada à descoberta e à fé. Carricker conclui que nesse modelo não há dogmas para serem inculcados, ou quando há, deveria ser vista por uma ótica crítica na linguagem bíblica, através do discernimento do Espírito. Segundo o mesmo autor, este procedimento educacional é por descoberta. À medida que a igreja enfrentava novos desafios, surgiam novas descobertas pautadas na ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo sempre teve um papel, também essencial, ao estarem aprendendo, assim como nos dias de hoje, tá? Precisamos dele para nos orientar acerca daquilo que estamos aprendendo. A importância da educação cristã. Quando analisamos o valor da educação cristã, nós observamos que o mais importante está no modelo de educação adotado, mas na aplicação
de uma educação pautada nos princípios bíblicos. Primeiro, a educação vista de uma forma ampla é o processo pelo qual a pessoa desenvolve os seus conhecimentos. A educação religiosa, por sua vez, é o ensino dado aos fiéis de qualquer religião. A educação cristã é, portanto, o ensino dado especificamente sobre base cristã, que transmite princípios divinos e valores morais e espirituais. Ela também desenvolve uma consciência que orienta a conduta do cristão à luz da palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos mostra que, página 15, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma consciência crítica, formada pela absorção da palavra de Deus, nos leva a tomar decisões acertadas, principalmente em relação ao que devemos crer e aceitar para a nossa prática cristã. Isto é possível quando ocorre uma problematização, debate e reflexão através do ensino sistemático na igreja. A educação cristã, segundo Ken Smithman, tem seu ponto de referência no reconhecimento, seja por palavras, seja por ação, de que Cristo é a fonte e a reflexão de toda a sabedoria e conhecimento. Para Smithman, o caráter de Cristo torna-se o modelo para o desenvolvimento do caráter na escola cristã. Então aqui nós aprendemos, que a Bíblia, que o estudo da palavra de Deus, ela nos leva a tomar sempre as decisões certas. Ela nos orienta, ela nos mostra a direção correta. Por isso que precisamos entendê-la, precisamos estudá-la cada vez mais. Pronto, chegamos aqui no que eu acabei de falar, o estudo sistemático da Bíblia. Essa educação cristã ela se consolida por meio do ensino sistemático da Bíblia. Uma pessoa instruída pela palavra de Deus torna-se preparada para o reino de Deus e apta a cumprir a obra de nosso Pai Celestial, colaborando com Ele em seu grande plano. Então, conforme eu falei, tá? Esse estudo sistemático ele também é bem importante e ele é essencial, para o estudante da palavra de Deus, tá? A necessidade do ensino bíblico. Atualmente vem ocorrendo uma alteração na estrutura familiar. A família está perdendo sua função na educação dos filhos. Só passando aqui, por cima um pouquinho, conforme eu já tenho falado para vocês a respeito disso, tá? Então vemos aí que nos dias atuais a sociedade passou a ditar as normas, anulou os bons princípios estabelecidos pela família. Os filhos que recebiam da família a herança cultural e social passaram a assumir o papel intermediário, absorvendo diretamente da sociedade toda a influência comportamental, a linguagem, os usos, costumes, valores, crenças, e assim é que a estrutura familiar ela vai se alterando, ela vai mudando e mais fugindo do real propósito com que Deus a criou. A sociedade já não valoriza os princípios morais e éticos, mas de forma coercitiva impõe uma nova filosofia de vida, desprovida da responsabilidade, do pudor, Hoje as famílias, as pessoas cada vez mais, elas estão longe do reconhecimento de que elas têm responsabilidade. E se elas não têm consciência dessa responsabilidade terrena, que dirá da responsabilidade celestial, da responsabilidade que nós temos em ser obedientes a Deus e em ser obedientes à sua palavra. É uma situação, basta ligarmos um aparelho de TV durante alguns minutos em qualquer horário do dia para nos depararmos com cenas de violência, promiscuidade, palavrões, gestos obscenos nos desenhos, filmes, novelas e nos famosos reality shows. Então precisamos ter muito cuidado com o conteúdo que nossos filhos, que nossa família está acessando, tá? Atualmente, tem existido um grande despertamento, um
um grande chamamento de atenção, vamos dizer assim, tá? Para que nós tenhamos cuidado com os conteúdos com os quais estamos assistindo, tá? Principalmente se tem falado muito acerca da Rede Globo, né? Das novelas, enfim, uma série de conteúdos que que trazem muitos prejuízos à nossa vida, à nossa família, à nossa casa, tá bom? Então é preciso ter esse cuidado. É uma situação vergonhosa. Lamentavelmente, muitos educadores encaram essa situação como sendo algo normal. Nós sabemos que a sociedade é muito contraditória, por estar longe da palavra de Deus, né? Ela se enquadra naquilo que Isaías profetizou, naquilo que Isaías falou, ai daqueles que chamam ao bem mal e ao mal bem, ao doce amargo, ao amargo doce, à luz escuridade, à escuridade luz. Então, é uma sociedade que inverte cada vez mais os papéis, invertem cada vez mais os valores, né? Invertem cada vez mais aquilo que Deus nos deixou. Como o adolescente está vivenciando um processo de identificação, torna-se mais suscetível e absorve com mais facilidade esses valores, sem contudo distingui-los. Nessa fase inicial, né, da criança, do adolescente, é preciso haver muito cuidado, é preciso buscar em Deus, né, essa ajuda, porque nós sabemos que não é fácil, né? Muitas mães têm muita dificuldade na educação do adolescente, na educação da criança na atualidade. Os pais não devem desistir de ensinar os bons princípios aos filhos, porém não adianta estabelecer normas de conduta por imposição, principalmente quando se trata do adolescente. Então não é na marra, não é na força que você vai conseguir, não. É com a paciência em ensinar a palavra do Senhor, em ensinar o verdadeiro caminho, em ensinar o adolescente a distinguir, né, aquilo que é certo, aquilo que é errado. É importante que os pais procurem ser um exemplo daquilo que está sendo ensinado. Uma observação aqui bem importante, né? Então, se o pai ensina que Deus, né, a nossa fonte de esperança, que precisamos obedecer a sua palavra, ele precisa estar demonstrando isso constantemente dentro da sua própria casa, os seus filhos, aqueles que estão ao seu redor, certo? O lar, a primeira escola, né? O lar é a primeira escola, forma o ser humano, constrói a cidadania, é uma espécie de laboratório de vida. Lá em casa, é no lar que se desenvolve as experiências que poderão ajudar ou dificultar o relacionamento do indivíduo com o mundo. A falta de educação adequada compromete o desenvolvimento pleno do ser humano. Os pais cristãos têm consciência da responsabilidade que possuem dos valores morais e espirituais dos filhos. O problema é como fazer isso de forma adequada. Então não basta eu simplesmente reconhecer e saber que eu preciso ensinar o meu filho, mas eu preciso buscar em Deus o melhor caminho, a melhor forma, a forma mais adequada de estar o ensinando, para que isso possa ser mais fácil de ser aceito por ele. A Bíblia deve ser usada como um manual pleno de instrução e formação de valores. É importante que desde pequeno, desde muito cedo, né, os pais estejam criando aquele ambiente cristão em suas casas, para que a criança possa crescer se acostumando com isso, né, vendo, entendendo isso. Página 18, outra forma de ensino é o exemplo de vida dos pais. Né? Os filhos tendem a imitar as realizações e qualidades dos pais. Então, aquele ditado que nós sempre falamos, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? É um ditado bem coerente, então é preciso dizer e fazer. Vemos a importância do culto doméstico, tá? Vamos correr um pouquinho, porque a lição é longa. O culto doméstico é um excelente caminho para a estabilidade do lar, onde pode haver o ensinamento da palavra, onde há o louvor, tá? O culto doméstico é ainda a alternativa mais viável para a formação
dos valores morais e espirituais. Deus, através da sua palavra, encoraja-nos a usar a correção de forma adequada, ensinando nossos filhos a fim de que seu comportamento infantil não se torne seriamente antissocial e destrutivo. Se ensinarmos nossos filhos no caminho do Senhor, mesmo quando eles envelhecerem, não se desviarão deles. Está escrito em Provérbios, capítulo 22, verso 6. Ensinar não é criar um conjunto de hábitos mecânicos nos filhos, ou criar cercas ou barreiras de proteção, escondendo a realidade, mas é levá-los a descobrir os conceitos do certo e do errado, ajudando-os a construir a sua própria estrutura de juízo moral e a formar Deus em suas mentes. A colocação de barreiras ou a criação de cercas serão úteis apenas temporariamente. Ward, em 1981, disse: cercas altas não mantêm as ervas daninhas fora do jardim. De que maneira um jardineiro trata as ervas daninhas? Com a enxada. Ele as arranca pelas raízes. Ele alimenta o crescimento das boas plantas e desencoraja o crescimento das plantas ruins. O lar é uma pequena igreja, onde a família se reúne para louvar e adorar a Deus. No culto doméstico, Deus ouve e atende as orações. Os problemas da família são resolvidos, as queixas e os desentendimentos são tratados e, sobretudo, os valores são ensinados por meio do ensino bíblico. Então, aqui percebemos como é importante o culto doméstico, aquele momento em família para juntos estarem louvando e aprendendo mais a respeito da palavra do Senhor. Aí na final da página 19, nós vemos também a importância da escola bíblica dominical no contexto da educação cristã. Então, a escola bíblica é indispensável para líderes, para membros, para todos aqueles que servem a Deus. A EBD tem um papel importante. Ela não substitui a família, mas se torna uma extensão do lar, na medida que proporciona o ensino da palavra de Deus de forma sistematizada para todas as faixas etárias, para crianças, adolescentes, jovens, adultos, enfim. Então, na educação cristã, a escola bíblica se torna bastante essencial para isso. Vocês podem até estar sublinhando aí, no último parágrafo abaixo da página 19, onde diz: a escola dominical é a mais sublime de todas as escolas. Por quê? Porque enquanto ela ensina, cumpre o papel da grande comissão que lhe foi outorgada de evangelizar o mundo. A escola bíblica, ela é para crentes e não crentes, para gente de todos os tipos, de todas as religiões, tá? E através dela, as pessoas terão acesso ao ensino da palavra de Deus. Na página 20, nós vemos também a contribuição da escola dominical em conjunto aí, em associação à educação social, tá? O que é educação social? É compreendida das seguintes formas: quando é dirigida prioritariamente ao desenvolvimento da sociabilidade do sujeito, quando é destinada de forma privilegiada aos grupos em situação de conflito ou risco social, e quando esta tem lugar em contexto ou por meio de educação não formal. Essa é a educação social. Mas o que realmente queremos dizer ao nos referirmos à educação social? A educação social trata da preparação do indivíduo para o exercício da cidadania. O educador social prepara o indivíduo para a vida, educando para ser uma pessoa mais solidária, mais consciente de seus direitos, e quanto até mesmo a sua participação em sociedade. Já quando nós pensamos no educador cristão, nós percebemos que a sua função como educador social transcende a visão apenas do social, Então, o educador cristão, ele inclui no seu ensinamento tanto a educação social quanto a educação espiritual, tá? Ele vai orientar aquela pessoa, até mesmo na forma como ela deve se comportar em sociedade, sobre os seus direitos, sobre os seus deveres.
Percebam como é bem ampla a educação cristã. Ela tem um papel fundamental na formação do ser humano, na formação do indivíduo e na sua própria atuação como ser social, tá? Aí na página 21, o educador social cristão, ele lida com seres que possuem dupla cidadania, né? A da terra e a do céu, conforme eu vos tenho falado, certo? Então ele vai lidar com esses dois contextos, tanto aqui da terra como o do céu. Na página aí 22, vamos correr um pouquinho, nós encontramos alguns desafios do mundo contemporâneo, certo? Para que a educação possa acontecer. Primeiro desafio que nós encontramos é a própria desestruturação familiar, onde ela vem perdendo o seu papel como agente educador. A família muitas vezes não tem contribuído para que a educação, tanto aquela educação que se recebe nas escolas, como a educação também cristã, que é repassada no ensino da palavra, né? As famílias, muitas delas não têm assumido o seu papel essencial de estar ensinando, de estar educando seus filhos, tá? Enfim, os filhos que antes recebiam os valores do lar, agora eles recebem os valores vindos de fora, impostos pela sociedade, pelos amigos, pelos colegas, né? Por aqueles grupos que estão ao seu redor e que o influenciam muito mais do que a sua própria família. Então isso é bastante perigoso, irmãos. Na página 23 nós encontramos também o fracasso da escola. A escola não responde a a expectativa. Atualmente a escola produz cada vez mais fracasso, exclusão, marginalização. Os fortes são cada vez mais fortes e os fracos cada vez mais fracos. Então o contexto educacional de hoje está muito complicado, né? São muitos desafios e o perfil dos alunos que compõem as escolas, né, são bem diferentes, são bem desafiadores, né? Então tudo está bem diferente, tudo está bastante mudado. Temos também diferença da igreja, além de outras coisas, tá? A igreja tornou-se alheia à realidade do mundo contemporâneo. Preocupou-se apenas com a questão espiritual, dissociando-se da realidade, dos problemas sociais enfrentados pelos seus membros, né, como abandono, como violência doméstica, divórcio, gravidez na adolescência, pobreza, etc. Tá? Então, irmãos, a igreja, ela, claro, precisa se preocupar com o espiritual, mas não deve menosprezar as outras questões que são importantes, tá bom? Ela deve cumprir o seu papel na educação cristã, considerando a realidade social também das pessoas. Então, ao lidar com pessoas, com membros, né, nós não devemos nos deter somente ao espiritual, mas o contexto de toda a vida daquela pessoa, daquele jovem, né, de todo o seu, de toda a sua vida, né, todos os aspectos do seu viver, né? Não devemos nos deter apenas à espiritualidade, mas também ao contexto social em que aquela pessoa está inserida. É por isso que quando se vai evangelizar, é preciso considerar, né, o contexto social daquela pessoa que vai ser evangelizada. Eu não posso chegar ferindo, né, chegar batendo, porque Jesus não fez assim, né? Ele chegou anunciando as palavras do reino e pregando o arrependimento, certo? E precisamos ter em mente que o papel de conversão não é nosso, é do Espírito Santo. Nós pregamos a palavra, nós lançamos a semente, mas quem faz crescer essa semente é o Espírito Santo. Quem toca nos corações e traz arrependimento é o Espírito Santo. É necessário pensar na EBD como um agente de resgate, não apenas espiritual, mas também do social dos indivíduos.
Que coisa, que observação, que lição importante aqui, irmãos, certo? O crente, enquanto Jesus não vem nos buscar, ele vive em sociedade, ele precisa se comportar bem, né? Principalmente porque leva em sua vida o nome de Jesus. É preciso também é preciso que a EBD leve em conta, né, a importância dessas orientações sociais para todos os indivíduos que compõem a Igreja de Cristo. Página 24 aí, nós vemos aqui no quarto parágrafo, o conteúdo da educação é obrigatoriamente algo que encontra sua razão de ser na vida social, na relação do homem com os seus semelhantes. Somente uma educação desse tipo pode promover uma transformação de vida. Caso contrário, educamos apenas a pessoa como um cidadão terrestre. Ou implementamos um legalismo cristão cobrando um nível de espiritualidade intangível, ou seja, inatingível, ou seja, não tem como nós atingirmos. Então, é preciso nós considerarmos, né, todos os aspectos, né, da nossa vida. Precisamos saber que ainda estamos neste mundo, né, ainda vivemos em sociedade e essas questões não podem ser desprezadas, né, durante o ensino da palavra de Deus, durante a tentativa de se educar um indivíduo, uma pessoa. Página 25, alcançando a pessoa integralmente, no todo. Eu estou avançando, irmãos, porque é muita coisa. Se eu for gravar aqui, vai dar bem uma hora de ensino aí. O desenvolvimento humano é realizado a partir de 4 aspectos: físico, emocional, espiritual e o mental. Partindo desse princípio, podemos concluir que nós somos seres com 4 dimensões: corpo, que é o físico, mente, intelecto, coração, sentimento e espírito. Todos esses aspectos aqui, esses 4, formam o ser humano na sua totalidade, no todo. Stephen Covey mostra que as 4 dimensões representam as 4 necessidades e motivações básicas de todas as pessoas, que é o viver, a sobrevivência, né? O aprender, crescimento e desenvolvimento, o amar, relacionamentos e deixar um legado, contribuição, significado. Página 26, o autor defende essas partes também, que essas partes também correspondem a 4 inteligências ou capacidades que possuímos. Temos a inteligência física, que é o QF, capacidade de gerenciar nosso sistema corporal, tá? Inteligência mental, a nossa capacidade de analisar, raciocinar, pensar, enfim. A inteligência emocional, que é o autoconhecimento, a autoconsciência, a sensibilidade social, empatia, equilíbrio entre a razão e a emoção, tudo isso envolve o nosso emocional. E a inteligência espiritual, ela é central e mais fundamental de todas, porque é a fonte de orientação das outras 3. Para que o indivíduo possa ser orientado fisicamente, mentalmente e emocionalmente, antes de tudo e em primeiro lugar, ele precisa ser orientado espiritualmente. Ele precisa ter uma inteligência espiritual, certo? E isso só é possível através da palavra de Deus. A inteligência espiritual nos ajuda a discernir os verdadeiros princípios que são parte da nossa consciência. De acordo com o mesmo autor, a inteligência é um caminho para a autoridade moral. Desenvolver e usar essas inteligências traz confiança, força interna, segurança, capacidade de ser e ao mesmo tempo corajoso e considerada a autoridade moral pessoal. Então tá aí um breve esquema, tá? Acerca dos tipos de inteligência, tá? E na página de número 27, a última, mudança de paradigma. Isso é bem importante, tá? A igreja precisa repensar sobre o seu papel na educação social,
Será que estamos realmente alcançando as pessoas e promovendo uma educação transformadora? Será que isso tem acontecido? Uma educação social transformadora deve ser aplicada a todas as pessoas em qualquer fase da sua vida, desde a infância até a fase adulta. É possível analisar atitudes que estejam favorecendo ou não a consciência de mudança de atitude. Infelizmente, cada dia nossas crianças e jovens sofrem a influência de um mundo que despreza os valores morais e espirituais e adota um padrão que fere os princípios estabelecidos pelo Criador. Há uma necessidade urgente de uma mudança de paradigma, senão exercermos mais influência sobre os membros da igreja, principalmente das crianças, adolescentes e jovens, é porque o nosso foco está errado. Precisamos enxergar a pessoa como um todo. Só promoveremos uma educação transformadora se formos capazes de alcançar a pessoa integralmente, ou seja, no todo, né? Físico, emocional, social, enfim, certo? Também é necessário se ter uma visão crítica e consciente das causas geradoras do problema, que tem interferido no alcance das pessoas e na promoção de uma educação transformadora. Finalizamos aqui, tá? E resumimos essa lição sobre a educação cristã como um despertamento para nós, né? Para analisarmos se realmente nós estamos promovendo a educação transformadora. Se estamos focando só no espiritual, esquecendo do social, se estamos desconsiderando o contexto de vida daquela pessoa, né, daquele membro, daquele aluno da escola dominical. Nós precisamos rever todas essas questões para que assim ocorra verdadeiramente uma educação cristã transformadora, capaz de transformar o indivíduo, não só no seu interior, né, não só no espiritual, mas também, né, causar uma transformação dele enquanto ser social, enquanto indivíduo participante de uma sociedade, para que ele seja exemplo nela. As lições, tá? Todas estão corretas, certo?